Capítulo 16. Praga. Só o que nós conseguíamos ver nesse novo projeto era uma outra chance de glória, além de sofrimentos incalculáveis. Lembraria o capitão Moiré, acrescentando que, no momento em que seus homens souberam que iriam marchar sobre a Síria, os resmungos cessaram. Eles partiram animados em 6 de fevereiro de 1799. Bonaparte presumiu que depois de uma marcha rápida, sua guarda avançada conseguiria capturar a fortaleza de El Arish, supostamente bem abastecida, e não levou suprimentos suficientes consigo. À medida que as tropas marchavam pelo Sinai, os suprimentos acabaram, e eles precisaram tomar água salobra e comer algas marinhas, o que lhes causava disenteria. Comemos cães, burros e camelos, Bonaparte admitiu para Desaix. Não eram só os soldados que estavam se queixando quando eles alcançaram a vanguarda em El Larish na noite de 17 de fevereiro. Os generais também estavam fartos, e a retórica teatral de Bonaparte só os irritou ainda mais. O general Kleber, um soldado experiente que serviu no exército austríaco antes da Revolução, era um homem difícil de ser ignorado, com sua estatura homérica, voz ressonante e imperiosa, e a tendência de usá-la para dizer o que pensava. Nunca um plano de verdade, tudo acontece aos trancos e barrancos. Cada dia determina as ações do dia, declarou sobre o método de Bonaparte. No entanto, mesmo ele precisou admitir que esse homem extraordinário tinha algo que o tornava único e que lhe dava uma autoridade que ele não havia como contestar. Ele ousa e continua ousando, e leva essa arte aos limites da temeridade. Essa capacidade seria testada duramente nas semanas seguintes. Desesperado para seguir adiante, mas temendo deixar generais que poderiam se amotinar para dar continuidade ao cerco, Bonaparte ofereceu termos generosos de rendição à guarnição de El Arish, e ela capitulou em 20 de fevereiro. Os homens tiveram permissão de sair com suas armas e com a bagagem, desde que jurassem que não atacariam os franceses por um período de 12 meses. O cirurgião-chefe do Exército do Oriente, Dr. Dominique Jean Larrey, desinfetou o forte contra a praga, que havia causado uma epidemia na região, e estabeleceu um hospital antes de eles partirem para Gaza. Agora eles estavam marchando por uma região fértil, porém sob uma chuva forte que transformava as trilhas em um mar de lama. Ao entrar em Gaza, depois de um breve combate, Bonaparte fez um discurso pomposo, informando aos habitantes que lhes trazia a liberdade. Ele falou sobre as dificuldades enfrentadas por seus próprios homens em uma ordem do dia cheia de referências aos filisteus e aos cruzados. Para alguns soldados que reclamaram da falta de comida, ele disse que os legionários romanos chegaram a comer o couro de seu equipamento, e nem por isso deixaram de seguir em frente. Em 3 de março, chegaram à bela cidade de Jaffa. O oficial, com uma bandeira branca para pedir que os defensores da cidade se entregassem, foi decapitado e seu corpo atirado ao mar. Isso enfureceu os soldados, que depois de 3 dias de cerco conseguiram entrar na cidade. Os soldados que vinham defendendo a cidade se retiraram para uma cidadela e os franceses descontaram sua fúria na população majoritariamente cristã, numa orgia de saques, estupros e assassinatos. Seria necessário usar tintas sombrias para pintar as cenas hediondas que ocorreram.
relembraria um oficial. Coisas piores viriam. Dois dos ajudantes de Bonaparte, seu enteado Eugène e o capitão Croisier, convenceram os soldados que estavam na cidadela a se render, garantindo que a vida deles seria poupada. Quando os viu saindo, Bonaparte ficou furioso com o enteado, perguntando o que deveria fazer com eles, tendo em vista que não podia nem alimentá-los, nem abrir mão de parte de seus homens para escoltá-los de volta ao Egito. Como eram basicamente os mesmos homens que tinham sido libertados condicionalmente em El Arish, depois de deliberar por algum tempo com seus oficiais mais graduados, chegou à conclusão de que todos eles mereciam ser fuzilados. Quando Berthier pediu pela vida deles, Bonaparte disse que ele fosse embora e entrasse para um mosteiro. Ao longo dos próximos dias, algo entre 1.500 e 2.000 homens, as contas divergem, foram levados para a praia e fuzilados, passados na baioneta ou mortos por afogamento. De acordo com um oficial, abre aspas, o coração do soldado francês foi tomado de horror, fecha aspas. Porém, o mesmo não havia acontecido durante o saque da cidade, depois do qual o acampamento se transformou em um bazar, onde o butim, que incluía mulheres, era negociado. A decisão de Bonaparte de executar os prisioneiros foi usada como argumento pelos britânicos e por seus detratores desde então. Mas, em geral, cidades que ofereciam resistência sofriam consequências. E o comportamento das tropas britânicas não foi muito melhor na guerra travada naquele mesmo momento contra os Marathas na Índia, ou mais tarde, na Guerra Peninsular. O tratamento dado pelos espanhóis e britânicos aos que se renderam em Bailan foi ainda menos humano. A moralidade da época era bem diferente da de hoje, e aceitava-se que um general devia colocar seus homens em primeiro lugar. Eles podem ter feito objeções, mas a coragem exigida para tomar a decisão fez com que Bonaparte conquistasse o respeito dos oficiais e dos soldados. Visitando a cidade, ele inspecionou o hospital e impressionou sua entourage ao andar em meio às vítimas da praga, conversando com os doentes e tocando neles. Para dar exemplo aos ordenanças relutantes, ele supostamente se aproximou de um paciente, apertou o bubão e extraiu o pus. Seja ou não verdade, a história circulou entre os soldados, aumentando sua reputação. A imagem era importante, e Bonaparte não podia ser acusado de subestimar seu poder. Vocês deveriam saber que todo esforço humano contra mim é inútil, pois está determinado que tudo o que eu decido deve acontecer, anunciou numa proclamação aos habitantes locais. Aqueles que se declaram meus amigos prosperam. Os que se declaram meus inimigos perecem. Em outra fala aos habitantes de Jerusalém, alertou que eu sou terrível como o fogo dos céus para meus inimigos, clemente e piedoso com os povos e com aqueles que desejam ser meus amigos. Parte do seu séquito estava cada vez mais ansiosa com o que parecia ser uma espécie de delírio quanto ao papel que ele desempenhava, e chegou a expressar receios de que ele estivesse se deixando levar por sua fé na sua sina e no seu destino. A essa altura, ele podia estar procurando apoio psicológico para uma situação que se tornava cada vez mais perigosa. O exército marchou rumo a Acre e lá chegou em 19 de março. A cidade era a sede do governador otomano da Síria, Djezzar Pasha, Ahmad Pasha al-Jazar, bósnio de origem, conhecido informalmente como o Açougueiro. Em 1790, ele afogou todas as mulheres de seu harém
e homenageou sua favorita, fazendo ele mesmo sua evisceração. Bonaparte enviou uma proposta de convivência pacífica, dizendo que não havia motivo para a inimizade entre os dois. A resposta de César foi o massacre da população cristã da cidade. A artilharia que Bonaparte usaria no cerco, enviada por mar, foi interceptada pelos britânicos, e muitos concordavam com Kleber, que disse com franqueza que seria impossível tomar um lugar defendido com métodos europeus usando métodos turcos. Bonaparte ignorou o comentário, e o primeiro assalto em 28 de março quase foi bem sucedido. 2 dias depois, os defensores da cidade fizeram um ataque que foi repelido. Em 1º de abril, Bonaparte fez uma segunda tentativa de entrar na cidade, na qual ele quase foi morto por uma granada, e a isso se seguiu mais um ataque dos otomanos, igualmente repelido. Enquanto isso, as forças otomanas começavam a se unir para socorrer Acre, com cerca de 7.000 homens de Nablus e 40.000 sob o comando do Pachá de Damasco, marchando para o sul. Bonaparte mandou Murat com 500 homens de infantaria e 200 de cavalaria para confrontá-lo, enquanto Junot cobria seu flanco em Nazaré com uma força menor. Junot foi atacado por um contingente superior ao seu, e Bonaparte enviou Kleber para ajudá-lo. Mas os dois se viram enfrentando forças inimigas mais de 10 vezes superiores às suas ao pé do Monte Tabor. Eles enviaram mensagens urgentes para Bonaparte e contiveram os turcos durante um dia inteiro, antes de serem socorridos em 16 de abril por Bonaparte, que fez uma marcha noturna de 40 quilômetros. No dia seguinte, ele visitou Nazaré, onde foi à missa e serviu de padrinho a um soldado que queria ser batizado. 2 dias depois, voltou a Acre planejando outro assalto. Esse e o seguinte foram igualmente fracassados. Sem a artilharia de cerco, o único modo de passar pelos muros da cidade era cavar túneis e trincheiras para colocar minas e explodi-los, uma operação dolorosa e perigosa na melhor das hipóteses. O fato de os franceses estarem com estoque baixo de pólvora e munição não facilitava as coisas, já que não era possível fazer adequadamente o trabalho de cobertura, ao passo que a esquadra britânica, sob o comando do comodoro Sidney Smith, não só reabastecia os defensores da cidade, como também bombardeava as trincheiras que estavam sendo construídas pelos franceses. A essa altura, a maior parte dos generais de Bonaparte clamava para que ele desistisse e voltasse ao Cairo. Os soldados vaiavam Bonaparte constantemente. Porém, ele insistiu em tentar mais uma vez a tomada da fortaleza. Sem dúvida havia um elemento de irritação pessoal envolvido. Era o primeiro revés dele, e ele não conseguia aceitar a situação, ainda mais porque o responsável pela artilharia de Sidney Smith era Le Picard de Philippot, um colega de classe de Brienne que ele detestava e que depois de emigrar combatia contra a República. Um motivo mais forte para a determinação de Bonaparte em tomar Acre era o fato de os drusos e os muçulmanos xiitas, que compunham a população da região, terem propensão a se rebelar contra os governantes otomanos. Se Bonaparte conseguisse derrotar César, conseguiria tomar toda a região, marchar sobre Damasco e Alepo e forçar a corte otomana a trocar de lado, o que retiraria dos britânicos todas as suas bases no Mediterrâneo Oriental e confirmaria a posse francesa do Egito. Mas as perspectivas não eram boas. Começavam a se ouvir notícias aqui e ali de que na Europa a coalizão que se unira contra a França havia passado para a ofensiva.
Depois da última tentativa fracassada de tomar a cidade em 10 de maio, Bonaparte aceitou o inevitável. Enviou um relatório ao diretório anunciando que havia destruído Acre, uma cidade que, segundo ele dizia, não valia o esforço da permanência do exército, já que se tratava de um lugar em ruínas cheio de vítimas de praga. Como sempre, ele subestimou suas baixas. Enviou outra declaração ao divã no Cairo, dizendo mentiras ainda mais distantes da realidade. Segundo ele, Djezzar estava ferido, ele havia afundado navios turcos e assim por diante. Antes de levantar acampamento, elogiou seus soldados num discurso que sugeria que, embora estivessem prestes a conseguir capturar Acre, havia tarefas mais urgentes à espera deles, e prometeu que haveria novas glórias adiante. A marcha de retorno ao Cairo levou 25 dias, num período que esteve entre os piores de todos na memória dos soldados. Eles se arrastavam sob temperaturas na casa dos 40 graus, sem sapatos para proteger os pés da areia escaldante, e à noite os trapos a que seus uniformes tinham se reduzido não protegiam contra o frio do deserto. Eles só encontravam comida e água esporadicamente. Muitos estavam feridos e alguns doentes. Os que não conseguiam andar eram carregados em macas improvisadas. Antes de levantar acampamento de Acre, Bonaparte havia sugerido ao Dr. Desgenet que aqueles que estivessem com ferimentos graves, a ponto de não conseguirem se mover, deveriam receber doses fatais de láudano, presumindo que, caso fossem deixados para trás, seriam vítimas de atos bárbaros do inimigo. Desgenet respondeu que seu dever era preservar vidas, não dar fim a elas. Bonaparte então foi ao farmacêutico Boyer e determinou que ele preparasse as poções. Não se sabe com certeza o que aconteceu a seguir em Acre, em Jaffa e em Tentura, onde havia centenas de doentes e feridos. Os indícios disponíveis variam imensamente, e todos foram escritos depois dos fatos. A imprensa britânica, confundindo Acre e Jaffa, pintou um quadro negro em que o general francês teria envenenado centenas de seus homens. Os defensores da reputação de Bonaparte ou desdenhavam completamente da história, ou reduziam a quantidade de mortos a um número muito pequeno. Uma leitura cuidadosa dos indícios sugere que uma poção foi administrada por Boyer, por ordens de Bonaparte, a cerca de 25 homens, dos quais alguns vomitaram e sobreviveram. Antes de partir de Jaffa, Bonaparte determinou que todas as carruagens, carroças e cavalos que não estivessem carregando armamentos, incluindo a sua própria, fossem usados para a evacuação dos doentes e feridos. Ele deu instruções detalhadas quanto à separação destes e quanto ao modo como eles deveriam ser transportados. Quando seu cavalariço sugeriu que ele ficasse com pelo menos um cavalo para si, Bonaparte bateu nele, furioso, com seu chicote de equitação. Ele deixou visível sua exasperação e deu duras reprimendas. Descontou sua raiva na 69ª Meia Brigada, quando a unidade recuou durante um dos assaltos a Acre, acusando os homens de covardia e dizendo que eles não tinham nada entre as pernas e sugerindo que vestissem saias em vez de calças quando chegassem em casa. Nesse ínterim, os obrigou a marchar com os mosquetes com a coronha para cima. O pior trecho da retirada foi a marcha entre Jaffa e o Cairo, e apesar das ordens de Bonaparte, doentes e feridos foram retirados dos cavalos por seus donos e deixados ali para morrer ou para serem decapitados por beduínos. Ao mesmo tempo, houve atos de sacrifício pessoal, e alguns, de fato, reduziram o passo para ajudar os feridos a acompanhar o ritmo das colunas.
A campanha da Síria foi um desastre completo. Bonaparte perdeu no mínimo 3.000 homens e, segundo algumas estimativas, 1 a cada 3 dos que iniciaram a campanha foi posto fora de combate. Mesmo aqueles que jamais haviam criticado uma decisão dele, opinaram que Bonaparte não deveria ter embarcado naquela campanha. Ao mesmo tempo, o episódio demonstrou uma coisa: que Bonaparte, um homem de 29 anos, à frente de um exército indisciplinado, que muitas vezes não era muito melhor que uma turba, liderado por generais desobedientes que em muitos casos se ressentiam dele ou até mesmo o detestavam, sem nenhuma autoridade superior para lhe dar apoio, foi capaz, diante da derrota, da praga, de condições adversas e da falta de mantimentos, de manter o exército unido e de manter sua autoridade. A campanha síria testou sua resiliência e ele mostrou que estava à altura do desafio. Sempre consciente do poder das aparências, preparou com cuidado seu retorno ao Cairo. O responsável pelos uniformes foi posto para trabalhar. Substitutos foram enviados de qualquer lugar onde estivessem disponíveis. E os remanescentes da expedição síria foram equipados da melhor maneira possível. Bonaparte entrou no Cairo diante das tropas, passando por um arco da Vitória com bandas tocando, marchando por ruas forradas com folhas de palmeira. Depois de terem atravessado a cidade de ponta a ponta, as colunas fizeram meia volta e marcharam mais uma vez, uma operação que durou 5 horas e que tinha como objetivo confundir quem quer que estivesse tentando contar quantos homens ele havia perdido. De volta ao Cairo, Bonaparte continuou agindo como se nada tivesse mudado e seguiu enviando relatórios otimistas para o diretório, muitos dos quais jamais chegaram ao destino, tendo sido interceptados pela Marinha Britânica. Em 19 de junho, ele não só expôs as vantagens de ter o Egito como colônia, como também gastou muita tinta criticando o modo como a marinha francesa era organizada. Ele estava construindo algumas corvetas em Suez e ficou chocado quando uma embarcação francesa foi destruída por um único tiro de um navio britânico, como resultado de negligência. A marinha francesa jamais teria qualquer utilidade, ele dizia, enquanto as práticas trazidas pela Revolução sobrevivessem e o capitão não tivesse autoridade absoluta. Ele confiava que poderia compensar a perda de homens, com a compra de algumas centenas de escravos negros a serem incorporados às suas unidades. Mesmo assim, ele pressionou o diretório a enviar mais homens, e especialmente armas. Lendo seus despachos e sua correspondência, fica evidente que ele considerava o desafio de administrar seu próprio feudo algo empolgante. Ele havia começado a tratar o exército como se fosse uma legião sua, distribuindo sabres de honra, não em nome da República, mas em seu próprio nome. Cortejava os nativos, usando como prefácio de cada declaração as palavras: Alá é o único Deus e Maomé é seu profeta. Ele também frequentava as reuniões do Instituto, que vinha mantendo seu trabalho durante todo esse tempo. Mas em uma sessão de 4 de julho, teve problemas quando colocou a culpa do fracasso na Síria, na peste e na incapacidade dos médicos de encontrar uma cura. Bonaparte afirmou que, ao tratar a peste como uma doença contagiosa, eles haviam prejudicado o moral da tropa, e que, em nome do bem geral, seria melhor declará-la como não contagiosa. Desgenette insistiu que a integridade científica exigia que a verdade fosse dita. Bonaparte denunciou o médico e os que pensavam como ele, como um grupo de teóricos enfadonhos, e Desgenette respondeu
acusando-o de ser um líder despótico a quem faltava visão e depositando nele toda a culpa pela carnificina e pela morte durante a campanha síria. Em 15 de julho, nas pirâmides, onde ele estava acampado, Bonaparte foi informado de que uma esquadra turca tinha sido vista perto de Abukir. Ele rapidamente reuniu uma força de mais ou menos 10.000 homens e marchou rumo ao norte. Os turcos desembarcaram entre 10.000 e 15.000 homens e se entrincheiraram na estreita península, tendo a fortaleza de Abukir às suas costas. Em 24 de julho, Bonaparte montou acampamento a mais ou menos 7 quilômetros de Abukir. Ele não precisaria de muito tempo para saber o que fazer depois de ver as posições turcas. No entanto, naquela noite, enquanto todos dormiam, Michel Rigaud, um jovem pintor que tinha recebido permissão para dormir na mesma tenda em que Bonaparte ficava com seu Estado-Maior, viu o general levantar no meio da noite e ir até uma mesa onde havia mapas espalhados. Ele o viu meditar sobre o material, medir distâncias com um compasso, andar de um lado para o outro, voltar para a mesa para estudar novamente os mapas, bater na mesa com uma pequena faca e depois ir até a abertura da tenda e olhar ao longe por um longo tempo. Ao alvorecer, 2 divisões sob o comando de Lannes e d'Estaing atacaram as linhas inimigas, ao mesmo tempo que a cavalaria de Murat rompeu as defesas numa das extremidades e atacou sua retaguarda. Os turcos não tinham para onde recuar e a maior parte dos soldados correu para o mar numa tentativa de chegar aos navios. Os que não se afogaram foram feitos prisioneiros. Em uma hora, cerca de 3.000 estavam fora de combate. Bonaparte atacou então a fortaleza. O primeiro ataque foi repelido e os homens que defendiam o local correram para decapitar os feridos. Mas imediatamente depois disso, o avanço francês atirou todo o exército turco no mar. No final da batalha, havia entre 10 e 12.000 turcos mortos, a maioria por afogamento, e 250 franceses mortos, além de 1.000 feridos. Foi uma das mais belas batalhas que já vi. Bonaparte escreveu ao general Duguay. Ele tinha estado no fronte, comandando as tropas debaixo de um fogo cerrado, que matou vários homens à sua volta, quando um de seus ajudantes foi atingido por uma bala de canhão. Então o exército inteiro, que ainda ontem o insultava durante sua longa e dolorosa marcha, e que por um tempo pareceu se afastar dele, gritou horrorizado. Relembraria um sargento. Todos temiam pela vida desse homem que tinha passado a ser tão precioso para nós, embora momentos antes ele fosse xingado por todos. O sargento nem de longe foi o único a se sentir assim naquele dia. O exército precisava acreditar, como ele, no destino, escreveu outro soldado, pois a impressão era de que estava escrito em sua testa que os tiros e as balas de canhão precisavam respeitá-lo. Até o rebelde Kleber ficou impressionado. Depois da batalha, ele abraçou Bonaparte, dizendo: "General, você é grande como o mundo." O grande homem passou os 10 dias seguintes em Alexandria antes de voltar ao Cairo. Ele tinha muito no que pensar. A vitória de Abukir garantia que os otomanos não ameaçariam o Egito no curto prazo. Portanto, ele estava em segurança para continuar a organizar sua colônia. Porém, os fatos na Europa faziam surgir questões alarmantes. Embora estivesse isolado da França desde a destruição da esquadra, era mantido informado por pequenas embarcações francesas que conseguiam passar e por outras neutras que levavam notícias e até mesmo despachos. Os navios britânicos da esquadra de Sidney Smith
que bloqueavam a costa egípcia, também se comunicavam regularmente com os franceses que estavam em terra firme, passando para eles exemplares de jornais ingleses. As conquistas francesas na Itália tinham sido quase totalmente perdidas, e a situação no Reno era precária. Parecia que a coalizão poderia ter êxito na invasão da França e na derrubada da República. Bonaparte tinha condições de manter o Egito e esperar por dias melhores. Porém, caso houvesse uma restauração dos Bourbon na França, o futuro dele seria sombrio. A República estava em perigo e precisava ser salva, tanto porque ele realmente acreditava nela, embora achasse que pudesse ser mais bem governada, quanto porque tinha se comprometido a ponto de jamais poder ter futuro sob outro sistema. Bonaparte nunca teve a pretensão de ficar por muito tempo no Egito, e vinha pensando em voltar à França por uns meses. Há indícios que sugerem que ele tenha entrado em conluio com Sidney Smith para tornar isso possível, uma vez que o inglês pode ter visto nisso uma chance de tirá-lo do caminho, o que ele imaginava que tornaria os franceses que ficassem para trás mais dispostos a uma capitulação. Seja como for, Bonaparte já tinha feito preparativos para que algumas fragatas e 2 embarcações menores estivessem prontas para partir. Ele voltou ao Cairo em 11 de agosto. 2 dias depois, compareceu à festa do profeta, dando a entender que pretendia continuar à frente do governo da colônia. Ao ser informado que a esquadra de Sidney Smith havia partido para o Chipre para pegar suprimentos, Bonaparte e aqueles que ele havia escolhido para ir junto fizeram os últimos preparativos. Oficialmente, ele iria navegar pelo Nilo numa viagem de inspeção. Na noite de 17 de agosto, visitou Belilote para se despedir. Sua intenção era levá-la junto, mas mudou de planos e decidiu que ela deveria ir depois. Quando ela partiu do Egito, foi capturada pelos britânicos e só voltou à França depois que Bonaparte assumiu o poder. Ele jamais voltou a vê-la, mas lhe arrumou um marido e um chateau. Ele navegou pelo Nilo até Menuf, onde assistiu a um desfile da 32ª Meia Brigada. "Não fiquem tão tristes", disse aos soldados. "Não vai demorar para estarmos todos bebendo vinho na França." O sargento Vigo Roussillon achou que ele parecia preocupado e ansioso, enquanto Lannes Murat e outros de seu séquito estavam radiantes. No dia seguinte, ele partiu supostamente para inspecionar várias posições francesas. Em 22 de agosto, cancelou a rota planejada e rumou para a costa num ponto a oeste de Alexandria. 2 fragatas, a Muaron e a Carrère, estavam ancoradas a uma pequena distância da praia, com 2 pequenas embarcações de 3 velas, a Revanche e a Fortune. À meia-noite, Bonaparte e seu grupo embarcaram, todos se apertando, independentemente de patente, para caber nos botes, na ansiedade de não serem deixados para trás. As 4 embarcações, sob o comando do contra-almirante Honoré Ganteaume, levantaram âncora nas primeiras horas da manhã. Por ordens de Bonaparte, eles seguiram pela costa, por vezes navegando apenas durante a noite. Ele estava apavorado com a ideia de ser capturado pelos britânicos e preferia a opção de atracar num ponto qualquer da costa e se arriscar. "Imagine que eu fosse pego pelos britânicos", disse a monge. "Eu seria trancado nas galés e, aos olhos dos franceses, eu não passaria de um desertor comum, um general que abandonou seu posto sem autorização." Ele carregava explosivos no porão e fez Monge prometer que explodiria o navio caso os britânicos fossem a bordo. Os ventos não eram favoráveis tão perto da praia,
e eles precisaram de um mês inteiro para passar de Malta, onde tomariam rumo norte e iriam mais rapidamente para a França. No grupo estavam Berthier, os ajudantes de Bonaparte, Marmont e Lavalette, Lannes e Murat, o secretário de Bonaparte, Bourrienne, e vários dos sábios, entre eles Monge, Berthollet e os especialistas em arte, Vivant Denon. A entourage de Bonaparte também incluía um mameluco de 19 anos chamado Rostand Haza, tomado como escravo no Cáucaso aos 7 anos e dado a Bonaparte como presente pelo Sheik El-Bekri. Embora se exaltasse com a incompetência do diretório, Bonaparte não discutiu nenhum plano político que pudesse passar por sua cabeça, e de acordo com Vivant Denon, se comportou como um passageiro num cruzeiro, falando de temas científicos, jogando cartas, trapaceando despudoradamente e fazendo brincadeiras com os amigos. Ele evitava jogar xadrez, no qual era surpreendentemente ruim. De noite entretinha seus companheiros com histórias de fantasmas, um gênero em que era muito habilidoso, segundo Lavalette. O tédio da viagem levou Bonaparte a refletir sobre o passado e o futuro, e numa noite, conversando com Monge, tocou no tema da paternidade. Falou sobre a fofoca que corria sobre o relacionamento entre sua mãe e Marbeuf, dizendo que gostaria de saber com certeza quem era seu pai. As datas sugeriam que de fato era Carlo Maria Bonaparte, mas ele ficava pensando nesse caso, de onde vinham sua inclinação e seus talentos militares. A incerteza o deixava mais intrigado que aborrecido, e ele parecia até mesmo derivar uma certa sensação de superioridade disso, já que a situação o tornava um caso fora do comum. À medida que navegavam rumo ao norte, passando por Lampedusa, Pantelária e pelo oeste da Sicília, o perigo de encontrar navios hostis se tornava maior. Bonaparte determinou que Gantomme seguisse a costa oeste da Sardenha, por acreditar que, na pior das hipóteses, ele poderia atracar ali e escapar. Eles estavam em águas rasas e precisariam parar em Ajaccio em 30 de setembro para reabastecer. Bonaparte desembarcou e visitou sua casa. Letícia havia usado a indenização que obteve do governo francês por ser uma boa patriota republicana que tinha sido saqueada, para aumentar e redecorar a casa da família, dando ao lugar uma grandiosidade sem precedentes. Bacchiot, marido de Elisa, uma das irmãs de Bonaparte, agora era o comandante da cidadela e uma pessoa importante. Joseph e Fesch vinham comprando terras no entorno de Ajaccio, e Bonaparte pôde levar seus companheiros para uma estada confortável no Milele. Antes de deixar a Córcega na noite de 6 de outubro, ele comprou um bote e contratou uma dúzia de remadores fortes para possibilitar uma fuga para o litoral caso houvesse um encontro com a Marinha Real. Eles de fato avistaram vários navios britânicos ao se aproximar da costa francesa na noite de 8 de outubro, e Bonaparte determinou uma mudança de curso. Passaram a noite ansiosos, temendo ter sido vistos. Mas no fim da manhã de 9 de outubro, navegaram rumo à Baía de São Rafael, sem problemas. Assim que correu a notícia de que era o comandante do exército do Oriente quem tinha chegado, o canhão da fortaleza local disparou uma salva comemorativa, e as pessoas subiram nos botes para cumprimentá-lo, ignorando as regras de quarentena que determinavam que todos os navios que chegassem de terras estrangeiras deveriam esperar 40 dias antes que alguém pudesse desembarcar ou ir a bordo. Como as regras haviam sido quebradas, Bonaparte desembarcou e, se desembaraçando da atenção empolgada dos habitantes da região, às 18 horas, se pôs na estrada para Paris.